Me conta aqui o que que você faz. Vão escrevendo aqui no chat. Você empreende, quer começar a empreender? A Gabi tem um grupo de desafio. A Gabi é psicóloga também, né, Gabi? A Cris tem um curso parado na Eduz, perdeu a mãe e paralisou, agora precisa vender para sobreviver. Bora, Cris. Bora colocar esse curso aí para vender. A Grazi está com uma mentoria parada. Perfeito. Mentoria do quê, Grazi? Cris, coloca aqui também o teu curso, qual que é a área dele? Qual que é o nicho dele? A Grazi trabalha com yoga, atenção plena, bem-estar. A Nevilda faz mentoria para terapeutas, legal. A Cris é de ginástica para mulher sem tempo, perfeito, perfeito. O Miguel tem um curso pronto na área de capacitação para o empreendedorismo, ótimo. A Manana Pinheiro tem um curso na área de autoconhecimento e reprogramação mental. A Nevilda falou que tem alguns materiais na Eduz que ela mesma fez. Perfeito, gente. Ótimo. Muito bom. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, enquanto vocês vão escrevendo aqui, quem não comentou ainda, pode colocar aqui no chat, tá? Só compartilhar aqui. Pronto. A tela tá aparecendo para vocês certinho? Tá, né? Coloca aqui no chat para mim, por gentileza, qual que é o valor que você já ficaria satisfeito de faturar no digital com mentorias, com grupos, até 10 mil, de 10 a 40 mil, de 50 a 100 mil por mês. Coloca aqui, A, B ou C. Cris colocou A, 10 mil, o Miguel B, de 10 a 40, a Nevilda C, de 50 a 100, é isso aí. B, mas o foco é C, perfeito. Todos vocês que estão aqui são empreendedores ou tem alguém que trabalha no CLT ou trabalha em concurso, é prestador de concursado? Coloca aqui para eu saber. Empreendedor, empreendedora, professor, perfeito, perfeito. Eu gosto de fazer essas perguntas para entender melhor o momento de vocês, até para trazer os exemplos que eu trago aqui nos nossos treinamentos também. Então tá ótimo. Gente, a gente vai conversar hoje sobre rotina nos stories para vender grupos e mentorias. Essa rotina que a gente vai ver aqui hoje, você consegue enquadrá-la para vender também serviço, para vender e-book, para vender o que você quiser, tá? Aqui eu sempre trago um foco maior para grupos e mentorias, porque é a bandeira que eu levanto. Todos os meus mentorados do programa Brilhe, dos meus treinamentos avançados, eu sempre encorajo eles a eles começarem no digital com grupos, com mentorias, porque você não precisa ter muitos clientes para você conseguir faturar bem. Você pode criar sua mentoria de R$ 2.000, R$ 5.000 para cima, tá? Os seus grupos também, grupos a partir de 500, R$ 1.000. Então, você já consegue, com poucos clientes, ter um alto faturamento, tá? Por isso que eu sempre encorajo os meus mentorados a iniciarem dessa forma, mas você pode ter outros produtos também
Você pode ter produtos de menor valor também, como e-book, desafios, cursos mais acessíveis, tá? Então, a gente vai entender essa rotina e como que você consegue fazer isso, ok? Qual que é o objetivo e a meta da nossa reunião? É você entender o que que você precisa saber para fazer um conteúdo que seja envolvente e que vende através dos stories, uma rotina de conteúdo para vender nos stories e também qual que seria o plano para você transformar o seu conhecimento e a sua expertise em uma mentoria ou um grupo para vender todas as semanas. Então, são os pilares que a gente vai conversar hoje, focando muito mais nessa rotina, nesses conteúdos, formato de conteúdos para stories que você pode estar fazendo a partir de hoje mesmo para vender aí os seus produtos, as suas mentorias e os seus grupos, ok? Perfeito, estou olhando aqui o chat, ótimo. Caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer aqui do nosso conteúdo, você pode colocar aqui no chat, que eu vou respondendo assim que eu conseguir, ok? Vamos lá então, gente. Um pouquinho sobre mim, só para vocês me conhecerem um pouco mais, para quem caiu aqui de paraquedas. Inclusive, você que está me conhecendo hoje pela primeira vez, coloca aqui no chat se é a primeira vez, ou se você já me viu antes, já me acompanha, já participou de algum outro treinamento, coloca aqui no chat para eu saber também. Mas, para quem está me conhecendo agora, meu nome é Mariana Souto, eu sou publicitária, especialista em marketing digital há mais de 11 anos, tenho 2 MBAs na área de marketing digital, fazendo um terceiro MBA na área de neurociência e de psicologia positiva, e eu empreendo online com mentorias com grupos já fazem 4 anos. Antes disso, eu trabalhava no meio corporativo, então eu trabalhei na filial da Rede Globo, na área de marketing e comunicação, trabalhei no Grupo Estácio de Sá, das universidades, trabalhei em campanha para o governo de Santa Catarina, empresas de tecnologia e inovação, sempre nessa parte de marketing, de comunicação, de vendas. Sou autora também do módulo de redes sociais, de um curso de extensão em marketing digital da Universidade Federal aqui de Santa Catarina também. Eu moro em Florianópolis, né? Para quem não sabe, na Grande Florianópolis. E há 4 anos eu fiz a minha transição do CLT para começar a empreender. Desde o início, eu já criei a minha mentoria, já comecei a vender mentoria, sem nem saber direito o que era uma mentoria, né? Então, eu fiz esse processo e de lá para cá consegui deslanchar aí o meu negócio no digital, mais de 2.000 alunos, e hoje eu mentoro profissionais que também desejam transformar o seu conhecimento em um grupo, em uma mentoria para vender e viver do digital. Então, hoje eu sou autora e fundadora do programa Brilhe, que é um programa reconhecido pelo MEC, é um programa de acompanhamento para pessoas que querem viver do digital ou que querem ter uma segunda fonte de renda através do digital, né? Então, pessoas que às vezes já atendem num consultório, têm uma clínica, mas querem vender mentorias, vender grupos, pegar aquele conhecimento, aquela bagagem que eles têm e ajudar outras pessoas no digital e faturar com isso também, tá? Então, esse é um resuminho aí de quem sou eu, do que você vai encontrar por aqui. E qual que é o problema da maioria das pessoas que desejam vir para o digital, que desejam transformar o seu conhecimento em uma mentoria, em um curso, em um infoproduto? O problema da maioria dessas pessoas é a falta de um plano. A falta de um plano. A maioria das pessoas, elas até têm, às vezes, uma ideia do que elas vão fazer. Então, elas têm uma ideia, às vezes, de um produto que elas vão vender. Às vezes ela tem um plano de conteúdo apenas, mas o que falta é um plano de vendas. O que falta é uma rotina que gera conversas, uma rotina que gera vendas. E isso é algo que eu bato muito na tecla aqui nos treinamentos semanais. E o que vocês vão ver hoje faz parte dessa rotina. Não é tudo, mas é um pedaço, faz parte dessa rotina. O que faz hoje você não conseguir vender o seu conhecimento no digital, ou às vezes nem saber como começar, é porque você não tem uma rotina, você não tem um plano de vendas. E um plano de vendas, ele tem 3 pilares principais.
quais são esses 3 pilares principais? Produto, então, o que que eu vou vender? E quando a gente fala de produto, eu sempre trago dentro do Brilhe, do meu programa, a tríade dos produtos lucrativos, que são os produtos de maior valor, que são os grupos, as mentorias, e os produtos de menor valor. Muita gente erra quando vem para o digital, criando apenas um produto barato. Como alguns de vocês falaram aqui, eu tenho um e-book que está parado. Tá, mas você vai enriquecer com o e-book? Você vai faturar quanto vendendo e-book? Para você faturar que seja 1.000, 10.000 reais, quantos e-books você tem que vender por mês para conseguir faturar isso? Você já parou para pensar? Então, o primeiro ponto é você ter o produto certo, pelo menos começar com um produto que tem um valor um pouco mais alto, estruturar esse produto. Segundo pilar, você ter uma rotina de vendas. Então, você já sabe o que você vai vender, você precisa ter uma estrutura, uma rotina, para que toda semana você saiba o que você tem que fazer para vender a sua mentoria, o seu grupo, os seus produtos. E o terceiro pilar é o posicionamento único de estrela, que na verdade ele é o primeiro, tá? É a primeira coisa que a gente estrutura. Quando você vem para o digital, é entender quem é você na fila do pão, para quem que você vai falar, qual que é o resultado que você gera na vida da pessoa, quem que é o cliente ideal que você vai vender. Então, são esses 3 pilares que eu trabalho dentro do programa Brilhe, com acompanhamento, com orientação, e que é fundamental você aplicar no seu negócio para que você possa vender todas as semanas os seus grupos, as suas mentorias, os seus treinamentos. Isso aqui é fundamental. E quando a gente fala de você ter uma rotina de vendas, aqui vai entrar os stories, o conteúdo assertivo nos stories. Então, o que a gente vai ver hoje é um pedaço desse método, é um pedaço da minha metodologia, mas que é fundamental para você vender. Afinal de contas, vendas é conversas, é você ter a capacidade de gerar conversas, tá? Aqui como exemplo da Bruna. A Bruna é minha mentorada e ela falou aqui, Mari, acho que deu bem bom, falando sobre uma estratégia que ela aplicou, e ela falou aqui, ó, até o momento eu já recebi 12 mensagens e ainda nem patrocinei, ou seja, ela ainda nem colocou dinheiro para impulsionar o conteúdo dela. E aí ela falou aqui, Mari, muito obrigada, sua metodologia é demais, fazia muito tempo que eu não tinha tanta gente interessada no meu trabalho assim. Isso aqui que vocês estão vendo é o poder de você saber fazer uma narrativa que desperta interesse nas pessoas. Quem aqui quer entender como essa narrativa funciona? Quem aqui quer sair com modelos de narrativas para você aplicar a partir de hoje mesmo nos seus stories? A Gabi falou, eu estou no Brilhe amando. Sim, a Gabi é estrela, né, Gabi? A Grazi falou que sim, a Nevilda também. Perfeito. Então, é isso que a gente vai ver aqui, tá? A gente gera essas conversas o tempo inteiro e uma das formas é através dos stories. Os stories é uma ferramenta poderosíssima para você conversar com as pessoas mais engajadas no seu conteúdo, que são as pessoas que estão te vendo ali, que estão te acompanhando, e gerar esse interesse, gerar essa levantada de mão, gerar essa conversa. O que é levantada de mão? É a pessoa que está vendo o teu conteúdo ali e ela fala, ei, peraí, eu tenho interesse nisso daí, eu quero saber um pouco mais. Vamos entender, então, algumas narrativas que são importantes você trazer nos seus stories, tá? Antes disso, antes da gente começar a entrar nas narrativas práticas, uma coisa que é importante você ter em mente é que, para você conseguir vender, você precisa colocar essa palavra aqui, ó, amor. Amor por quem, Mari? Amor pelo seu negócio, sim. Amor pela sua estratégia de venda, sim, mas amor pelo seu cliente ideal. Tudo que você vai fazer, seja nos stories, seja o produto que você vai criar, as estratégias de vendas, tudo que você for fazer vai girar em torno de você conhecer muito bem para quem que você vai vender e de você realmente se importar com essa pessoa.
Então, eu coloquei aqui a palavra amor, porque tem gente que quer vender, por exemplo, quer vender um curso para casais, ou quer vender terapia para mulheres muito ansiosas, mas ela nem sabe direito quem que é essa mulher. Ela não sabe direito o que que essa mulher passa no dia a dia. Ela não sabe direito quais são os problemas que ela enfrenta todo dia, quais são as situações que essa mulher está enfrentando no dia a dia, que causa mal-estar, que faz ela se sentir mal, que prejudica os relacionamentos dela, prejudica as coisas que ela vai fazer. Ela não sabe quais são os sonhos que essa mulher tem em relação a não sentir mais ansiedade, né? O que que essa mulher quer? Conseguir, às vezes, dormir tranquila, ter uma noite de sono maravilhosa, conseguir não ficar o tempo todo preocupada com o que vai acontecer. Ela não sabe o que que essa pessoa ela ouve no dia a dia que deixa ela mais para baixo, ela não sabe os desafios, ela não sabe os desejos, ela não sabe as objeções. O que que é a objeção? É aquilo que impede a pessoa de comprar dela. Objeção de tempo, objeção às vezes de não ter dinheiro, ou objeção de não saber se aquilo vai funcionar para ela ou não. Então, é muito importante que você conheça para quem que você vai vender e que você, de fato, se preocupe e tenha um interesse em documentar isso. Porque se você não tiver esse interesse, se você não souber isso, dificilmente você vai conseguir conectar com essa pessoa. E é aqui que é o problema da maioria das pessoas que não conseguem conectar com a audiência, porque ela mal sabe o que que acontece no dia a dia dessa pessoa. Ela mal sabe o que que se passa na cabeça dessa pessoa. Então, o que que é importante você saber? Primeira coisa, questão básica aqui para você tirar os seus produtos do papel e começar a vender através dos stories. Você saber quem é o seu cliente ideal. Vocês sabem quem são os clientes ideais de vocês? Coloca aqui, responde aqui. Eu sei, ou eu não sei, ou eu sei mais ou menos. E quando você pensa num cliente ideal, o ideal mesmo é você conseguir imaginar ou pensar numa pessoa que você já atendeu, que você atende, ou que você conhece e que tem o perfil perfeito para ser o seu cliente. E o cliente ideal, gente, é aquela pessoa que de fato você consegue ajudar. É aquela pessoa que você, com o seu know-how, com o seu conhecimento, com a tua metodologia, com a tua experiência, você de fato consegue ajudar essa pessoa. E se a pessoa, às vezes, ela não tem dinheiro suficiente, peraí, não é o cliente ideal. Porque o cliente ideal, ele precisa também conseguir pagar pelo teu trabalho. Então, você tem que pensar quem que é a pessoa ideal. Se você já tem clientes que representam bem o teu cliente ideal, perfeito, ótimo. Você pode usar esse cliente como um ponto de partida. E aí você vai escrever, a fulana, a Maria tem 35 anos, a Maria é casada. Qual que é a profissão da Maria? A Maria é psicóloga, ela tem uma clínica. Qual que é o objetivo principal da Maria? Maria, ela tem uma clínica muito bem sucedida, uma clínica muito cheia, mas como consequência, ela está com a agenda lotada, ela já teve burnout por excesso de trabalho, ela tem muita dificuldade de conseguir conciliar as outras áreas da vida dela, porque o trabalho toma todo o tempo dela. E ela se frustra por isso, porque ela gosta de ter um tempo para estudar, ela quer poder fazer atividade física, e ela não consegue ter tempo. A Maria fatura 15 mil reais por mês com a clínica dela, ela quer escalar. Então, você precisa pensar quem que é essa pessoa ideal. Qual que é o nome dela? Quais são as situações que ela passa no dia a dia dela? Ela é casada, solteira? Qual que é a profissão? Quanto que ela fatura? Quais são os problemas que ela tem no dia a dia pela falta de não ter o seu acompanhamento, pela falta de não ter o teu produto na vida dela? O que que isso acaba gerando de problema na vida dela? Quais são as situações que acontecem todos os dias com ela e que geram desconforto?
Você já passou por algo que a sua persona, que o seu cliente ideal já passou? E aqui é interessante você listar, por exemplo, umas 3 situações, de 3 a 5 situações que você passou. Por exemplo, eu, todas as situações que eu menciono e que eu vejo também a minha cliente ideal passar, eu já passei. Eu já passei pelo processo de sair do CLT e começar a empreender. Aquele medo, aquela incerteza de será que se vai dar certo? Aquela dúvida de como começar no digital, para quem que eu falo, o que que eu vendo, toda essa incerteza. Será que eu vou ter uma estabilidade no digital? Será que eu vou conseguir ganhar, né, igual eu ganhava no CLT? Também já passei pela transição de depois de estar empreendendo, estar com a agenda cheia, ter passado por burnout, porque o meu modelo de negócio ele não me proporcionava escalar, ter mais tempo. Então você vai pensar quais são as situações que quem sabe você já passou e que a sua persona ela passa hoje. É muito poderoso quando você é a sua persona transformada. É muito poderoso, porque gera muita identificação. Então, se você puder escolher, e se você está hoje num nicho, numa área que você tem experiência e você já passou por isso, melhor, porque isso vai te dar mais propriedade para falar com as pessoas. Quais são os sonhos da sua persona em relação àquilo que você pode proporcionar a ela no seu trabalho? Por exemplo, a minha persona, ela quer poder ajudar mais pessoas, escalar o tempo dela com grupos, com mentorias, quer poder ter mais liberdade, ter mais tempo, tempo para estudar, tempo para ficar com a família, tempo para cuidar de si, quer ter mais flexibilidade de horários. Outra pergunta que você vai responder é: o que que você vive hoje e que o seu cliente sonha em viver? Lembra que eu falei que quando você é o seu cliente transformado, o seu cliente anos depois, né, com a transformação, isso é muito mais poderoso? Então, aqui você vai escrever, você vai listar o que que você vive hoje que é o sonho da sua persona. E às vezes, gente, é uma coisa pequena. Por exemplo, para mim hoje se tornou muito comum eu poder trabalhar de casa. Se tornou muito comum eu poder fazer os meus horários. Se tornou muito comum, se eu quiser e me organizar, obviamente, previamente para isso, poder tomar um café da tarde com uma amiga, 3 horas da tarde, numa terça-feira, que não seja feriado. Isso para mim é muito comum hoje, 4 anos depois, vivendo essa realidade. Mas para Mari, lá da época do CLT, que tinha que cumprir carga horária, isso é uau, o sonho. Então, tem coisas que às vezes você negligencia hoje, que para você é muito fácil, mas que para o seu cliente ideal é algo incrível. Eu tenho uma mentorada que ela é da área, ela é psicóloga na área de comportamento alimentar, ela fala muito sobre atenção na alimentação, atenção plena na alimentação, é o Mindful Eating, né, se não me engano. E essa minha cliente, essa minha mentorada, anos atrás, ela tinha compulsão alimentar, ela não é que ela tinha compulsão, ela tinha descontrole na hora de comer. Então ela se descontrolava, ela comia mais, ela vivia no efeito sanfona, ela descontava as emoções dela na comida. Então, se ela estava triste, ela comia, se ela estava feliz, ela comia, se ela estava ansiosa, ela comia, se ela tinha brigado com alguém, ela comia. E como consequência, ela vivia no efeito sanfona, ela não conseguia se relacionar bem com a comida, ela via a comida como um vilão, ela tinha ali alguns alimentos que ela não podia comer de jeito nenhum, que eram vilões, né? Chocolate, doce e outros alimentos que poderia ser comido. Então ela vivia em guerra com a comida e com a balança. E essa minha mentorada, ela foi inclusive para a área de comportamento alimentar porque ela passou por essa transformação, por esse processo de conseguir lidar melhor com a comida, de entender as emoções dela, de não descontar as emoções da comida. E hoje ela compartilha muito isso com as pessoas nos stories, no conteúdo. Então ela mostra, por exemplo, quando ela está mais ansiosa,
e ela vê uma comida, uma torta ali na geladeira, ela explica, né? Por que que a tendência é a pessoa ir devorar a torta e o que que ela faz hoje para conseguir não comer a torta inteira, conseguir lidar com isso. Então, quem sabe toma um banho relaxante, toma um chá, come um pedaço da torta, sentindo bastante ali o sabor, degustando, apreciando. Para ela hoje, fazer isso é algo simples que faz parte da rotina dela, mas para o cliente dela ideal, que é, por exemplo, ela no passado, que tinha várias questões com a alimentação, vivia no efeito sanfona, isso é algo muito maravilhoso, né? Isso é inspirador. Então, eu quero que você escreva isso. O que que você está vivendo hoje que é o sonho do seu cliente ideal? Se vocês puderem colocar aqui no chat, que eu quero saber, tá? Então, primeiro, vou fazer algumas perguntas, eu quero que vocês coloquem aqui no chat, porque essas perguntas vão ser a base para vocês criarem as narrativas que a gente vai ver na sequência, ok? Então, me conta aqui, quem que é, primeiro, quem que é o seu cliente ideal? Coloca um nome nessa pessoa, pode ser um nome real, de algum cliente que você já atendeu, de algum amigo, ou até se você for o seu cliente ideal lá no passado, né? Se você do passado é o seu cliente ideal hoje, você pode colocar esse nome aqui, tá? O sonho do meu cliente é ver o filho autista falando. Olha só que poderoso isso. A Nevilda colocou ter uma mente leve. Vamos por partes então. Então, primeiro pensa aí, qual que é o nome do seu cliente ideal? Coloca aqui no chat para eu saber. Ó, a Joyce, perfeito, Gabi. Esther, perfeito, isso. Quero que vocês pensem nesse cliente e coloquem um nome para ele. Nesse cliente perfeito, tá? Cliente perfeito, ótimo. Qual que é a idade desse teu cliente ideal? Quero que você visualize essa pessoa, tá? Visualize essa pessoa. Qual que é a idade dela? 30, 40, 50, 30. Qual que é o status civil dela? A Graça colocou 30, 45, casada, casada, maioria casada. Qual que é a profissão dessa pessoa? Nevilda colocou que é casada também. Qual que é a profissão dessa pessoa? Ó, a Cris já colocou mais aqui, ó. Colocou 30 e acima, solteira estabilizada. Divórcio, viúva, todas. Certo. Lembra que aqui a gente vai pensar numa pessoa específica, tá? Não quer dizer que você só vai atender essa pessoa, mas você ter essa clareza vai te ajudar muito na criação do teu conteúdo, na forma de se posicionar no teu, ali no teu Instagram, nos teus canais de comunicação. Vai te ajudar na hora de estruturar o teu produto, de criar uma oferta que seja irresistível. Então, quanto mais específico você souber, quanto mais informações específicas do teu cliente ideal, melhor. Mais você vai conseguir se conectar com essa pessoa, que você vai escrever pensando nessa pessoa. Cacá falou, não sei a profissão da pessoa. Cacá, pensa no seguinte, não sei se você já atende hoje, né, esse perfil de cliente ideal, mas se você já atender, analisa os clientes que são os melhores que você atende. Eles empreendem? Eles têm um cargo de gestão, por exemplo, na empresa? O que que eles fazem? Profissionais da infância ou donas de casa, certo? Executivas, perfeito. É isso. É você ter essa clareza. Lembrando, gente,
Lembrando que o cliente ideal é aquele que pode pagar pelo seu serviço, tá? Então, cuidado, é claro que cada pessoa, cada caso é um caso, mas se você coloca, por exemplo, dona de casa, será que ela conseguiria pagar pelo teu serviço? Será que ela conseguiria ter autonomia de pagar por uma mentoria, por um curso, enfim? Se você tem a possibilidade de falar com várias pessoas, o ideal é que você escolha aquelas que possam pagar pelo seu trabalho. Esse é um problema também de muitas pessoas que vêm para o digital e às vezes têm dificuldade de vender o serviço ou o produto, porque foca no cliente que não consegue pagar, que às vezes é mais difícil o processo de venda com essa pessoa, às vezes depende de um outro decisor, do marido, por exemplo. Pois é, agora você já entendeu, Cacá. Você tem que focar na pessoa que pode pagar. E sempre existe o cliente que pode pagar. Então, isso é importante. Uma vez uma mentorada minha falou assim, Mari, eu fiz ali o formulário de aplicação para mentoria e uma pessoa que aplicou, nossa, é o meu cliente ideal, tem todo o perfil, só que a pessoa não conseguiu comprar, ela não conseguiu fechar ali comigo. Aí eu falei, sério? Por que ela não conseguiu fechar? Ah, porque ela está desempregada, ela está sem renda. Eu falei, ué, você não falou que ela é o teu cliente ideal? Ela falou, sim, é meu cliente ideal. Falei, pois é, mas o cliente ideal, ele tem condição de comprar de você. Então, não é o cliente ideal. Faltou uma das coisas mais importantes, que era você ver quanto que essa pessoa faturava, a profissão dela. Então, isso é algo fundamental. Se você pode escolher o cliente que você quer atender, por que que você vai escolher quem não pode pagar? Então, rever aí quem que é o cliente ideal, ok? Creio que essa dificuldade vem do fato de produzirmos para clientes finais de consumo. Grazi, mesmo assim, a gente tem cliente final que tem um negócio, que fatura bem, que tem um cargo de gestão. Então tem que olhar para essa pessoa que consegue pagar pelo seu trabalho, tá? Posso escolher mais de um cliente ideal, porque a imagem eu posso oferecer para lojistas de moda, gerente, vendedora. É legal você focar inicialmente em um perfil ideal, tá, Val? Para facilitar a tua comunicação. Facilitar a comunicação, o produto, tá? Começa com um, depois você pode criar para outros perfis, tá? Vamos lá. Então, esses pontos aqui são importantes. Vocês colocaram aqui, né, o cliente ideal, qual que é a profissão. Agora, qual é o objetivo principal, a meta principal que esse teu cliente ideal ele deseja alcançar? Coloca aqui no chat. No caso do meu cliente ideal, ele quer parar de atender só no 1 a 1, só depender do 1 a 1 e ele quer escalar a hora dele com grupos, com mentorias. Ele quer ter um bom faturamento, faturar mais sem precisar sobrecarregar a agenda dele. Esse é o meu cliente ideal. Também tenho muitos clientes que me procuram porque querem lotar a agenda. Também são perfis interessantes, mas atendendo essas pessoas, eu percebi que a pessoa que quer lotar a agenda, depois ela me procura querendo deslotar a agenda. Por isso que eu foco mais na pessoa que quer faturar bem, sem comprometer a agenda dela. Minha cliente quer sair do sedentarismo, emagrecer ou manter a qualidade de vida. Perfeito. Cris, esses pontos que você colocou fazem sentido, mas pensa assim, ó, um objetivo principal. Um objetivo principal dessa cliente ideal. Você comentou que você tem um treinamento que é para a pessoa fazer atividade física em casa, né? Então, tu pode falar, essa pessoa que quer fazer atividade física em casa,
Ela quer conseguir emagrecer? Esse é o principal objetivo dela? Porque se for, tu pode falar isso. Ajudo mulheres que têm a vida corrida a emagrecerem se exercitando em casa com poucos minutos por dia, por exemplo, tá? Meu cliente ideal quer aumentar as vendas da sua loja através das estratégias de imagem, vender mais com coloração, através da coloração pessoal, no caso. Aumentar as vendas da sua loja através das estratégias de imagem. Tá, então tu trabalha com imagem para a pessoa, para o cliente final, é isso, Val? Eu quero trabalhar a minha imagem para agregar mais valor, é isso? Aumentar as vendas da loja. Que tu pode trabalhar com uma imagem de valor, sabe? Profissionais que querem ter uma imagem de valor para venderem mais. A Grazi, alcançar equilíbrio e tranquilidade para si, para os filhos, ou alunos e pacientes infanto-juvenis. Equilíbrio e tranquilidade. Tá meio subjetivo aqui, Grazi. Alcançar equilíbrio e tranquilidade para si e para os filhos. São mães. Quem que é essa pessoa? Ela quer alcançar. Tá meio subjetivo isso daqui, Grazi. Equilíbrio e tranquilidade. Como que eu sei que alcançou equilíbrio e tranquilidade? A Gabi colocou assim, ó, ela quer engravidar, tratar a SOP, conseguir manter o estilo de vida, levar o processo de tentar engravidar de uma forma mais leve, tranquila e saudável. Gabi, quando a gente for pensar no objetivo principal, lembra que eu perguntei qual é o objetivo principal, né? Escolhe um desses. Então, o objetivo principal é só tentar engravidar ou o objetivo principal que você consegue ajudar ela é levar o processo de tentar engravidar de uma forma mais leve, tranquila e saudável? Então, busque especificar. Se for para escolher um, vocês vão entender por que que eu estou querendo que vocês escolham um primeiro, tá? Então, qual que seria esse principal? Tá? Próxima pergunta: quais são as dores da sua cliente ideal, do seu cliente ideal? Quais são os problemas que essa pessoa tem no dia a dia? Os desafios que ela enfrenta? Então, no caso da Gabi, né, Gabi? Que a cliente ideal dela são mulheres que têm SOP e querem conseguir engravidar. Só que no caso, eu acredito que as mulheres que têm SOP querem levar o processo de engravidar, conduzir o processo de engravidar de uma forma mais saudável, mais tranquila, mais leve. O que que essa pessoa ela passa no dia a dia dela? Quais são os problemas que ela tem no dia a dia dela? A Cris colocou falta de tempo, apesar de conseguir, né, ter uma vida de atividade física. Meu objetivo principal é levar as estratégias para lojistas a aumentar suas vendas. Estratégia de cores, estratégia de estilo. Então, você vai colocar aqui quais são os problemas, tá? Quais são as dores que a sua cliente tem, o seu cliente ideal ele tem. Aqui eu recomendo que aí na sua listinha, nas suas anotações, você coloque de 5 a 10 dores, 5 a 10 problemas que o seu cliente ideal ele tem, tá? Então, a Gabi colocou aqui, ó. Falo para mães e profissionais da infância. Ah, não, a Gabi não, a Grazi. Mães profissionais da infância. O objetivo de trabalhar equilíbrio é levar a prática de atenção plena para estar não, práticas de atenção plena e bem-estar primeiro para esse adulto e depois ensinar a aplicar com as crianças e adolescentes que podem ser os filhos ou as crianças com as quais trabalham. As dores desse público estão relacionadas a lidar com crianças estressantes, ansiosas, com baixo rendimento escolar, conflitos familiares.
Certo, a gente precisaria refinar então essa fala aqui, Grazi, porque às vezes a gente fala só equilíbrio e tranquilidade, pode ser que não conecte tanto. A gente tem que pensar também, uma sugestão, pessoal, quando você for pensar no resultado que você gera na vida das pessoas, é você pensar, e até você pode conversar com esse cliente ideal, com essa pessoa que representa o teu cliente ideal, e perguntar para ela o que que ela gostaria de alcançar com o teu método. Por exemplo, quando a pessoa ela entra dentro do programa Brilhe, eu sempre mando um formulário para ela, um formulário de pré-diagnóstico, e ali nesse formulário eu coloco algumas perguntas. Perguntas como: qual que é a sua maior dificuldade hoje no seu negócio? Qual que é o objetivo, o cenário ideal que você gostaria de alcançar após o programa, com o programa? Então, é muito importante você fazer perguntas, e essa questão de você entrevistar e conversar com o teu cliente ideal, ela é bem importante para você entender como que essa pessoa fala sobre isso, quais são as palavras que ela usa para falar sobre o resultado que ela quer. Então, Grazi, se a tua cliente ideal, ela te fala, olha, eu gostaria que meu filho fosse mais tranquilo, eu gostaria de lidar com a ansiedade e a falta de atenção do meu filho na escola, ou com o excesso de raiva do meu filho. Você vai prestar atenção na forma como ela fala sobre isso. E é essa forma que você vai usar para falar com ela. No seu feed, no seu conteúdo. Você tem que falar a linguagem do teu público. Exatamente as palavras que eles usam, porque é aí que vai existir a conexão. Já teve algum texto que você leu, ou algum anúncio que você viu, alguma aula que você viu, que você falou assim, nossa, parece que essa pessoa está falando para mim? Parece que ela está descrevendo a minha realidade? Por quê? Porque ela usou palavras que você usa no dia a dia. Ela falou sobre desejos que você tem, aquilo que você quer. A gente teria que aprofundar melhor, Grazi, em quem que, no teu posicionamento, em para quem que você está falando, no teu produto, para poder desenhar essa tua narrativa, tá? A Gabi colocou aqui, ó, que os problemas da cliente dela, ela tá frustrada com cada negativo que ela recebe de gravidez, né? Ela se sente menos mulher por isso, a menstruação dela não vem, dificuldade para manter o estilo de vida, acaba levando o processo de tentar engravidar de forma pesada. Perfeito. Então, essas são as dores, é isso, é você realmente colocar o calçado do teu cliente e entender o que que ele está passando. Outra pergunta que você precisa ter as respostas na ponta da língua. Quais são as situações que acontecem todos os dias com essa pessoa e que acaba gerando esse desconforto, que acaba piorando a situação, deixando ela frustrada, deixando ela pior. Então, o que que acontece todos os dias? Pensando no meu cliente ideal, agenda lotada, não consegue cobrar o valor justo pelo seu trabalho, a pessoa, quando ela fala o preço, a pessoa some, dificuldade de vender, dificuldade de atrair o cliente que pode pagar pelo trabalho dela, se sente sobrecarregada, cansada. Então, esses são algumas situações que acontecem todos os dias e que traz esse desconforto. Como ainda não me formei na área, como abordar as pessoas, oferecer o quê? Gi, no teu caso, que não tem informação, tu poderia, às vezes, no teu caso, não seria nem o caso de mentorar, seria o caso, às vezes, de criar algum grupo, ensinando técnicas que você hoje já consegue orientar. Eu tenho o caso de uma mentorada, que hoje, inclusive, ela é uma referência na área dela, a Alana Nijar. Ela, quando ela fez o processo de mentoria comigo, ela estava no final da graduação de psicologia, estava no final ali da graduação, não tinha CRP, nada disso,
mas ela já tinha muito conhecimento do que ela aprendia na faculdade. O que que ela fez? Ela criou o grupo de desafio sobre autoestima, com ferramentas relacionadas à autoestima, ferramentas para autoconfiança. E o nicho de autoestima a gente escolheu dentro do processo de mentoria. A gente viu ali dentro das habilidades dela, da história dela, o nicho que mais fazia sentido dentro da área da psicologia era a autoestima e a gente trabalhou com isso, tá? Então ela começou a monetizar o conhecimento dela antes de ser psicóloga ali com o CRP na mão. Ela não vendeu a terapia, ela começou a vender grupos. E quando ela se formou, ela já tinha lista de espera de pacientes, tá? Então isso pode acontecer com você também, mas aí você precisa definir um tema que para você hoje faça mais sentido e que você conseguiria ajudar essas pessoas através de grupos de psicoeducação, grupos de desafio, materiais, né, nesse sentido, tá? A Grazi colocou aqui família em conflito, crianças que estão sempre presas às telas, filhos muito reativos com problemas emocionais. Ó, crianças reativas pode ser interessante essa abordagem tu usar, viu? No teu posicionamento, Grazi. Crianças reativas, é, com problemas emocionais, pode ser um ponto de partida interessante, tá? Então, tu pode colocar, até escrever, todos vocês que estão aqui, a Grazi também, escreve, Grazi, o que que acontece no dia a dia dessa mulher. Então, quais são as situações que acontecem? Então, o filho, é, quando ele é contrariado, quando ele não quer tomar banho, quando ele não quer comer, ele faz um escândalo, tem muita briga, ele grita, ele chora, ele morde, sabe? Começa a pensar no dia a dia, situações. Você vai descrever essas situações, tá? Vamos lá. Você já passou pelo que a sua persona passou? Você vai escrever isso aqui também. Já passou pelo que a sua persona passou? A Gabi, por exemplo, que está aqui, né? Que é do Brilhe. A Gabi, ela já teve SOP, né, Gabi? Então, a Gabi, ela tem uma história com isso. Com esses sintomas, com esses desafios de quem quer engravidar e não consegue. Então, você pode descrever 3 situações que você lembrar aí que você passou. Então, eu via as mães com as crianças saindo da creche, e aí aquilo lá fazia eu lembrar que eu não conseguiria, que eu não conseguia engravidar, isso me fazia me sentir muito mal, muito triste. Ou alguma situação com que os familiares ali, em ocasiões especiais, no Natal, ficavam perguntando: e quando que vem criança? Né? E aí ela se sentia também cobrada e mal por isso. Então, você vai lembrar de situações que aconteciam com você quando você tinha esse problema e você vai escrever essas situações. A Gabi colocou aqui, ó, quando vê mulheres grávidas, pensa que não vai conseguir, fica triste. Quando o negativo vem, acaba descontando na comida, deixa de fazer atividade física. A Gabi falou, sim, já passei por isso, tenho SOP controlado e 2 filhos, olha isso. E por último, ou melhor, penúltimo, né? Quais são os sonhos da sua persona? Então, o que que ela deseja? E quando eu falo sonhos, são aqueles sonhos que você, com o seu trabalho, você pode ajudá-la a alcançar. Você pode ajudá-la a viabilizar tudo isso. Quais são os sonhos? A Grazi colocou aqui, ver meu filho ter uma explosão motivada por frustração, eu perder a calma com ele, com outras pessoas da casa por falta de controle emocional, ver meu filho lidando com crise de ansiedade. Perfeito, Grazi. A Cris colocou, ter uma vida mais plena. Então, quais são os sonhos que a sua persona tem que você consegue ajudar? Os desejos, né? Então, eu acho que é a Cris que falou sobre a questão de atividade física em casa,
que essa mulher ela quer? Ela quer, às vezes, conseguir emagrecer, conseguir ter um corpo que ela considere bonito, conseguir colocar a roupa que ela deseja, ser elogiada pelas pessoas, se sentir bem com ela mesma, provar as roupas que ela gosta e a roupa ficar bem nela, ter mais bem-estar. Mas gira muito em torno disso, né? Desse emagrecimento, de se sentir bem com ela mesma, dessa autoestima. A Grazi colocou ter um lar mais pacífico, mais calmo, filhos mais equilibrados. Perfeito, é isso. E o que que você vive hoje que o seu cliente sonha em viver? O que que você já vive hoje que o seu cliente ele gostaria muito de viver? Como eu falei para vocês, né? O fato de eu hoje poder trabalhar de casa é uma coisa que para mim é muito óbvia, já está na minha rotina, mas eu preciso sempre me lembrar e agradecer, porque isso foi um sonho por muito tempo. O fato de você poder, a Gabi aqui, né? A questão ali do filho, poder arrumar a criança para ir para a escola, poder lavar a roupinha da criança, que quando você não tinha, você queria, quem sabe poder, né? Ter essa roupinha para lavar, poder cuidar. Então você vai escrever o que que você vive hoje que o seu cliente ele sonha em viver. Essa primeira parte, tudo bem? Vocês estão aqui comigo? Ó, vivo uma vida ativa, independente das circunstâncias. Legal, Cris. Então, quem sabe é bem importante a gente conseguir conectar o que a gente vive hoje com aquilo que o nosso cliente ele gostaria de viver. Então, quando você fala vive uma vida ativa, independente das circunstâncias, vamos traduzir isso para consigo ser constante na atividade física, mesmo com pouco tempo, ou consigo fazer atividade física todos os dias, mesmo com pouco tempo, consigo me manter em determinado peso ou em determinado corpo, mesmo com pouco tempo, treinando em casa, tá? Então, é sempre importante a gente pensar naquilo que o nosso cliente quer e usar as palavras que ele usaria. Dificilmente teu cliente ele falaria, eu quero uma vida ativa independente das circunstâncias, né? Então, a gente tem que sempre traduzir de um jeito que a pessoa ela falaria, tá? Para conectar. Aí a Grazi colocou aqui. É um processo de lapidação, viu, Cris? É um processo de lapidação. Uma criança que consegue respirar fundo e se acalmar em situações estressantes, ser capaz de lidar com crises e momentos extremos com calma, conduzir a família com tranquilidade, perfeito. Então, conseguir, né, gerenciar essa situação, né, não deixar a criança mais agitada ou conseguir contornar essa situação. Perfeito, gente, é isso. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Para quem aqui ficou com dificuldade de fazer essa tarefa, você já tem uma tarefa de casa aqui que é anotar isso daqui, fazer a pesquisa com o cliente ideal, conversar com pessoas que são o cliente ideal e ter isso daqui na ponta da língua, tá? Ter isso aqui registrado. Beleza, agora que vocês têm isso, vamos para a nossa rotina, tá? Eu separei aqui algumas sequências de stories que você pode usar todos os dias, você pode revezar, né? Cada dia escolhe um, tá? Para que você desperte o interesse na pessoa pelo que você vende, pelo seu trabalho, pelo seu produto, e você tenha levantadas de mão, ou seja, a pessoa que fala, ei, tem interesse, quero saber mais. Como eu falei para vocês, a parte da rotina de stories, ela é um dos pilares de um método que a gente trabalha dentro do programa Brilhe, mas é uma parte importante que a gente vai conversar aqui, tá? Ah, é bom que a imagem 2 aqui não está aparecendo, né? Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Aqui, vamos lá.
CTA, vamos lá. O que que é o CTA? Boa pergunta. O CTA, gente, vem do inglês Call to Action, que é chamada para a ação. Todo conteúdo que vocês forem fazer, desses conteúdos que a gente vai conversar aqui, é importante que eles tenham uma chamada. Ou seja, você vai pedir para a pessoa se ela tem interesse em saber mais sobre o seu produto, sobre a sua mentoria, sobre o seu curso, para ela enviar a palavra grupo, por exemplo, no seu direct, ou comentar a palavra grupo, ou marcar um amigo, ou clica aqui, responde essa enquete. Então, é você dar um comando para a pessoa. Chamada para ação é você sempre dar um comando. Vocês já devem ter visto isso, né? Em vários conteúdos. Tipo, faz sentido para você? Me conta aqui nos comentários. Ou marque aqui um amigo que precisa ver esse conteúdo. Ou comenta aqui a palavra plano para eu te dar uma sessão estratégica gratuita e você saber como o meu produto pode te ajudar. Ou clique no link, clique em Saiba Mais e acesse e saiba mais sobre o produto tal. Então, isso é a chamada para ação, tá? Vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui é você contar a sua história e fazer uma chamada para ação. Contar a sua história em relação a aquilo que você passou, que a sua persona ela passa e fazer uma chamada para ação. Aqui eu coloquei uma sequência minha que você consegue adaptar para o seu caso, tá? Então eu começo falando aqui. Você consegue perceber a diferença entre essas duas Marianas da foto? E o que você pode fazer aqui? Aqui você pode pegar uma foto sua da época que você não aplicava o seu método, antes de você ser transformada. Lembra que eu falei que o ideal é que você seja persona transformada? Então você pode colocar uma foto dessa época e uma foto de agora. E você pode perguntar, você consegue perceber a diferença entre essas duas Gabrielas da foto? Sim ou não? Então, isso aqui vai gerar uma curiosidade na pessoa, tá? Não sei que diferença, né? Na imagem 2 que não está aparecendo aqui, fala assim, deixa eu até ver se vai aparecer aqui, se eu diminuir, se aparece, tá? Deixa eu fazer um teste aqui. Agora o outro também, o outro sumiu aqui também. Eu acho que a internet que tá meio ruinzinha. Ó, aqui tá aparecendo, vamos ver se vai. Voltou. Eu tenho a imagem aqui, eu vou falar para vocês o que está escrito, tá? Então, nessa segunda imagem aqui, fala assim, ó, é a mesma foto que está no fundo, tá? E eu falo assim, a diferença na aparência pode até ser uma questão, mas ela não é a mais importante. Eu coloco ali, né, 3 pontinhos. Aí, a gente vai para a próxima imagem. A Mariana de 2019. Aí eu falo os problemas que a Mariana de 2019, que é nessa primeira foto aqui, ela estava passando, tá? Que são problemas que se conectam com a minha persona, com a pessoa que é o meu cliente ideal. Então eu falo aqui, ó, a Mariana de 2019 estava no seu primeiro ano empreendendo, já tinha mais de 7 anos de experiência na área, tinha uma agenda cheia de atendimento no individual, faturava cerca de 10 mil no mês, seu faturamento oscilava muito. Aí eu falo aqui alguns pontos que conectam com a minha persona. E aqui você pode colocar a fulana de tanto tempo atrás, estava tentando engravidar, sentia triste a cada negativo que tinha, se achava menos mulher porque a menstruação não vinha, achava que não conseguia, o processo de engravidar era muito pesado, todos os dias ela se sentia ansiosa. Então, você vai escrever o que acontecia nesse ano, que são situações que a tua persona ela passa, ok? Anota aí. Na imagem seguinte, eu falo da Mariana de hoje. E eu menciono o resultado que o meu cliente ele deseja ter. Então, eu falo, a Mariana de hoje conseguiu fazer mais de 160 mil no mês com mentorias.
tem uma agenda mais flexível, mais previsibilidade de faturamento, uma rotina mais saudável e não depende de vender a hora. Então, aqui eu falo do resultado. E aí, no próximo story, eu falo aqui, para ter esse resultado, e aqui, ó, gente, você vai falar o que você está vivendo hoje, tá? Então, a Gabriela de hoje conseguiu controlar a SOP e tem 2 filhos. E aí tu vai colocar os tópicos do que tu fez que foi importante. Então, conseguiu lidar com a SOP de uma forma mais saudável. E aí tu vai colocar mais outros tópicos ali, de 3 a 4 tópicos, tá? Para ter esse resultado, ela precisou aplicar 3 pilares. Esses 3 pilares são os pilares do meu método. Então, é importante que aqui você mencione 3 pilares daquilo que você ensina na tua metodologia. Isso dentro do programa Brilha a gente estrutura também, tá? Então, quem quiser depois ter um aprofundamento nisso, nesse plano, depois você pode preencher a aplicação do Brilhe para a gente conversar mais a respeito do teu negócio, dos teus produtos. Mas aqui o que eu falo? Para ter esse resultado, ela precisou aplicar 3 pilares. 1. Transformou sua expertise de 11 anos de experiência em uma mentoria cíclica e escalável. 2. Desenvolveu uma mentalidade empresária. E 3. Passou a aplicar funis assertivos para vender mentorias todos os dias. Então, eu falei 3 pilares do meu método. E você vai colocar do seu método também. Então, para essa Gabriela ter esse resultado, ela precisou fazer A, B e C. Ok? E aqui, já se encaminhando para o final, eu falo, entenda, futura estrela, o resultado que você ainda não tem é por algo que você ainda não sabe ou não faz. Isso aqui, você pode copiar, inclusive, fazer essa mesma abordagem, tá? Se fizer sentido para o teu nicho. Senão, tu pode trazer uma mensagem, uma conclusão, digamos assim, né? Que faça mais sentido. Então, aqui eu falo, olha, o resultado que você não tem é porque você ainda não faz ou não sabe alguma coisa. E aí eu falo, se você deseja, e eu toco no desejo que é o desejo do meu cliente ideal. Se você deseja saber como criar uma mentoria memorável e com possibilidade de vender todos os dias, participe do treinamento gratuito nesta quinta-feira, meio-dia. Responda a palavra 5D e receba o link para participar. Então, aqui, o CTA que eu fiz foi um CTA para a pessoa participar do treinamento semanal. Mas eu poderia fazer um CTA para a pessoa saber sobre o programa Brilhe. Então, se você deseja saber como criar uma mentoria memorável com a possibilidade de vender todos os dias, responda a palavra Brilhe para saber mais sobre o meu programa de acompanhamento reconhecido pelo MEC, tá? Então, essa é uma primeira sequência que você consegue adaptar para o seu negócio. Pegaram? Tiraram um print aí? Perfeito, vamos para a próxima. Uma observação aqui, ó. Algumas abordagens diferentes que você pode utilizar, tá? Então, você pode, isso aqui é um exemplo, mas você pode fazer outras abordagens em outros dias para contar uma história. Então, tu pode começar falando, por exemplo, há 4 anos atrás, ou há 4 anos, eu vivia tal problema. Então, por exemplo, aqui, ó, há 4 anos eu vivia a síndrome do domingo à noite. Então, eu começo contando isso. No próximo story eu explico o que acontecia, né? Eu me sentia assim, assim, assado. Eu falo os problemas que eu passava. Outra forma de abordagem. Sabe qual a diferença entre essas fotos? Mesma coisa que vocês viram, né? Você sabe qual que é a diferença entre essas duas fotos? Aí coloca uma enquete. E aí, na imagem seguinte, você fala... essa primeira fulana aqui, ela passava por isso daqui. Ela tinha esses problemas. Essa outra fulana aqui, ela vive isso daqui hoje, que é o resultado, que é o desejo. Tá? Então, você pode usar essa mesma abordagem. Tô vendo que minha câmera aqui, ela tá dando uma travada.
Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a webcam. Peraí, acho que agora parou. Vou seguir aqui então. Foto antiga, tu pode então usar uma foto tua antiga no story e falar assim: quem me vê assim nem imagina que nesse dia eu, por exemplo, né? Nem imagina que eu passei esse dia todo chorando. Ou a Gabi, por exemplo, coloca uma foto dela antiga, na época que ela estava tentando engravidar, e ela fala assim: ó, quem me vê nessa foto nem imagina que nesse dia eu passei a tarde inteira chorando. Aí no story seguinte ela vai contar o que aconteceu. Ah, eu passei na frente de uma escola e eu vi uma criança assim, assim, assado, e eu me senti muito frustrada porque eu tinha SOP, tenho SOP, blá, 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 e eu não consegui engravidar, tal, tal, tal. Então é uma abordagem também, tá? Outra abordagem que daria para usar, usando essa ideia de pegar uma foto antiga, é pegar a imagem antiga e escrever por cima um pensamento que você tinha na época. Então, uma foto sua, e aí você escreve, por exemplo, odeio meu emprego, se você é uma coach de carreira. Então, odeio meu emprego, ou jamais vou conseguir ter um filho. Só vai escrever isso. Aí no próximo story você vai falar: esse era um pensamento que eu tinha nessa época. E aí no próximo story você vai contar o que aconteceu. Então, nessa época eu estava com dificuldade de engravidar, passava por isso e isso, eu me sentia de tal jeito, até que sempre tem um até que, né? Então, até que aí aconteceu alguma coisa. Eu descobri, eu apliquei 3 pilares que eu ensino hoje dentro da minha mentoria, que é o pilar 1, 2 e 3. E hoje eu tenho tal resultado. Então, aqui são algumas abordagens que a gente consegue usar essa mesma narrativa. A mesma narrativa você consegue usar com algumas ressalvas. Eu vou trazer outros exemplos bem práticos para vocês, tá? A Cris perguntou aqui, ó, quando você não é, e quando você não tem um exemplo muito visível, mas sim do interior, autoestima. Ó, pensa que autoestima, esses exemplos invisíveis que você falou, né? Esses resultados invisíveis, na verdade, sempre vai resultar em algo visível. Por exemplo, como que eu sei que uma pessoa tem baixa autoestima? E como que eu sei que uma pessoa. Deixa eu tirar essa tela aqui que tá horrível, gente, só um pouquinho. Vou trocar aqui, vou usar. Ó, vou usar a própria câmera aqui do notebook, é meio ruinzinha, a qualidade não é tão boa, mas eu vou usar essa câmera para não ficar piscando, tá? Então pensa que uma pessoa que tem baixa autoestima, como que eu sei que ela tem baixa autoestima? Ela faz algumas coisas que uma pessoa de baixa autoestima tem. Às vezes é uma pessoa que tem medo de expressar as próprias opiniões, tem vergonha de falar o que ela pensa, tem medo das pessoas rejeitarem ela. E uma pessoa que tem autoestima, tem uma boa autoestima, como que eu sei? É uma pessoa mais confiante, às vezes é uma pessoa que executa, apesar de ter insegurança, ela executa, ela faz, ela se posiciona, ela fala aquilo que ela pensa, ela acredita que ela consegue, que ela é capaz, ela vai mesmo com medo. Faz sentido, Cris? Então, sempre vão ter resultados, sempre vão ter ações que uma pessoa vai fazer que vai mostrar que ela, né, que uma pessoa que tem ansiedade, né, ela tem comportamentos. Como que eu sei que uma pessoa é ansiosa e não é? Então, tu vai falar sempre desses sintomas, desses comportamentos. Sempre tu vai falar do comportamento. Faz sentido? Ó, eu tô igual por fora. Talvez seja melhor dar o exemplo de uma aluna com antes e depois. Cris, é que no teu caso tu vende muito essa questão do corpo, né?
às vezes tu usar, eu não sei se antes de tu ter essa rotina, se tu tinha um corpo diferente, às vezes estava mais acima do peso, enfim, ou tinha algo ali na tua imagem que mostrava que tu não tinha essa rotina. Se tu tiver, vai trazer mais, vai ser melhor, né? Vai trazer um peso maior. Ah, fiz a vida toda. Ah, entendi. Então, no teu caso, como você não é a persona transformada, tu pode trazer o exemplo de uma ex-aluna, tá? De uma aluna, tá? Então, perfeito, gente. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é você contar a história de um cliente e fazer uma chamada para ação, para o seu trabalho, para aquilo que você quer oferecer. Então, como que começa essa narrativa aqui? No Story 1, você vai falar assim, ó, para despertar a curiosidade da pessoa. Hoje aconteceu algo que me deixou pensativa. Igual tá aqui, tá? Hoje aconteceu algo que me deixou pensativa. Você pode colocar uma foto sua no fundo, uma selfie, ou uma foto sua mesmo, tá? E você vai colocar uma enquete abaixo falando: quer que eu conte? E aí tu vai colocar a opção sim ou conta tudo, tá? Beleza, vamos pro próximo. No Story 2, você vai contar. Ó, hoje eu atendi uma cliente que quando me procurou tinha, aí tu vai falar qual que era o problema que ela passava na época que ela te procurou. Então, hoje eu atendi, e tu pode até especificar um pouquinho da tua persona. No meu caso, eu botei aqui, ó, hoje eu atendi uma psicóloga. Então, você pode falar, hoje eu atendi uma mãe, hoje eu atendi uma empresária, né? No caso aqui da Cris, né, que fala sobre treino em casa. Ela poderia usar. Hoje eu atendi uma empresária, eu conversei com uma empresária, uma executiva, é, que tem uma rotina muito corrida. E quando ela me procurou, ela estava sedentária, sem conseguir fazer atividade física, sem tempo, frustrada porque ela não conseguia encaixar atividade física, acima do peso, tá? Então, você vai mencionar 3 problemas que a pessoa ela tinha na época que ela te procurou. Ou você pode falar o seguinte, ou você pode falar assim, ó, hoje eu atendi uma cliente que quando me procurou, ela desejava, aí tu fala do desejo da pessoa. Então tu pode substituir, pode ou falar do problema ou falar do desejo. Então eu poderia dizer aqui, hoje eu atendi uma psicóloga de relacionamento que quando me procurou, ela buscava conseguir escalar a hora dela com grupos e mentorias, transformar o conhecimento dela numa mentoria, ter mais liberdade de tempo, tá? Então poderia falar sobre o desejo da pessoa. No próximo story, no story 3, eu vou falar assim, ó, isso fazia com que ela, e aí eu vou comentar algumas situações indesejadas do dia a dia dela, alguns sentimentos que ela tinha no dia a dia. Então, isso fazia com que ela, por exemplo, se sentisse frustrada com a profissão e até desanimada de continuar. Então, no caso da Gabi, né? Hoje eu atendi uma mãe, uma mulher que quando me buscou, quando me procurou, ela estava muito frustrada porque ela não conseguia engravidar, ela estava se sentindo assim, assim, assado. Isso fazia com que ela se sentisse incapaz, frustrada e muito ansiosa. Abaixo, tu vai fazer uma enquete e perguntar se a pessoa já passou por isso. E aí tu pode colocar a opção de sim ou tô vivendo isso agora, tá? No Story 4, você vai falar do teu produto. Então, dentro do nome do teu produto, eu trabalhei com ela X pilares do meu método. Então, eu poderia falar aqui, né? Dentro da terapia, ou dentro do meu desafio, ou dentro do programa Brilhe, nós trabalhamos 3 pilares. E aí eu falo quais são os 3 pilares do meu método. Então, um produto lucrativo e escalável, uma estrutura, uma rotina enxuta de vendas, posicionamento que atrai os clientes pagantes e afasta curiosos. Então, você pode falar isso do teu produto também, tá? No Story 4, em X tempo, seguindo a rotina que estruturamos juntas, na nome do produto, ela já conquistou resultado desejado 1, resultado desejado 2, resultado desejado 3. E aí, se você tiver um print de depoimento, você pode colocar abaixo e escrever, por exemplo, veja, igual eu fiz aqui, tá? Então, em 3 meses que estruturamos essa rotina,
essa cliente, aí eu falo os 3 principais resultados que ela teve. Fechou 10 novos pacientes, criou e vendeu sua mentoria, aumentou o valor da consulta. Veja, aí eu coloco o depoimento aqui. E no Story 5 eu faço a chamada para ação para a minha mentoria. Então eu falo aqui, ó, se você também deseja, aí tu vai falar a promessa do teu produto, o resultado que o teu produto ele gera. Então, no meu caso aqui, se você também deseja parar de depender do atendimento 1 a 1 e quer transformar o seu conhecimento em mentorias e grupos para vender todas as semanas, responda a palavra Brilhe e agende uma sessão experimental comigo para saber se o programa é para você. Então, você vai usar essa sequência aqui, tá? Perfeito. Conseguiram visualizar como que seria no nicho de vocês? Tiraram fotos aí da tela? Vamos para a próxima sequência agora, tá? Sequência 3. Você vai explicar sobre um cliente que você atendeu e fazer uma chamada para ação. Então, essa explicação você pode fazer tanto por escrito, como a gente viu aqui os exemplos anteriores, quanto você pode aparecer falando, tá? Você pode aparecer falando e contando. Eu, volta e meia, faço bastante isso. Então, se você for aparecer falando, o que eu recomendo? Você pode iniciar com um quebra-gelo e fazendo uma curiosidade para a pessoa, e trazendo uma curiosidade para a pessoa. Então, por exemplo, digamos que eu vou estar falando, tá? Então, eu falaria assim, ó, atendimentos finalizados do dia, agora eu vou dar uma descansada, tomar um café. Então, eu menciono isso só para dar uma quebrada de gelo, para eu não chegar já falando direto, tá? Mas se você quiser, você pode chegar falando, tá? Mas eu geralmente, quando eu apareço falando, eu gosto de dar essa contextualizada. E aí eu falo na sequência, terminei uma sessão de mentoria agora com uma cliente, foi bem especial. Então você pode falar, terminei agora uma sessão de terapia com uma cliente, foi bem especial, ou terminei agora a reunião com uma cliente e foi bem especial. Então você pode falar ou você pode escrever, como vocês viram aqui, tá? No Story 2, você vai falar isso daqui, ó. Essa cliente me procurou com o objetivo de, e aí você vai falar o objetivo desejado. Então, no caso da Grazi, se eu não me engano, acho que é a Grazi que colocou aqui. Essa cliente me procurou porque ela tinha muita dificuldade de lidar com o filho dela, que tem tal questão. O filho dela tem crise de explosão, de raiva, ele tem dificuldade de lidar com as emoções dele. Então, tu vai falar aqui quais eram, qual que era o objetivo dela. E você vai falar, no encontro de hoje, nós trabalhamos o desejo 1, 2 e 3. Então, nós trabalhamos como conseguir fazer, regular a emoção da criança, para ele não ter surtos de raiva, como conseguir controlar a própria emoção dela para ela não explodir com a criança, e como ter uma comunicação mais eficiente para que o filho seja mais tranquilo, por exemplo, tá? Então, isso aqui, gente, se for dar um texto muito grande, você quebra em 2 stories, tá? Nesse daqui eu não coloquei muito a quantidade de stories, porque vai depender do tamanho do texto e do que você vai escrever. Mas o importante é que os teus stories, eles fiquem assim, ó, fiquem limpos, tá? Com a fonte grande, com contraste. De preferência que você coloque uma imagem atrás que ilustre o que você está falando. Então, se tu está falando aqui, por exemplo, do filho que explode, que tem muita, que faz birra, por exemplo, você pode usar foto de uma mãe frustrada no fundo, ou você pode usar foto de um filho chorando. Então você pode contextualizar a imagem do fundo com o que está sendo falado, tá? Faz sentido? Isso ajuda muito a aprender a pessoa na narrativa. No Story 3, você vai contar os erros de quem não busca ajuda. Então, você contou aqui, né? Qual foi o motivo que a pessoa te procurou, o que vocês trabalharam naquela sessão daquele dia, daquele momento, e você vai falar quais são
os erros de quem não busca ajuda. Então, você pode falar, olha, eu sempre falo que o maior equívoco de quem não busca ajuda com o seu filho, por exemplo, é achar que consegue sozinho, Ou tu pode falar de outra objeção. Então, tu pode falar assim, ó, eu sempre falo que o maior equívoco de quem não busca ajuda, no meu caso, né, para criar grupos e mentorias, é achar que ela pode fazer sozinha, ou achar que é muito difícil, ou achar que antes dela criar o grupo dela, ela tem que fazer mais um curso para começar. Então, aqui tu vai trazer alguma objeção, alguma crença que o teu potencial cliente ele tenha, que faz com que às vezes ele nem te contrate, tá? Isso é a objeção. Então, no caso da crise, eu sempre falo que o maior equívoco das pessoas que não buscam ajuda, não buscam acompanhamento de um profissional, é achar que ela não vai ter tempo de executar, achar que é muito difícil, achar que já tentou de tudo, tá? E aí tu vai falar aqui, ó, mas o nome do seu produto é um processo que... E aí tu vai falar os diferenciais do teu processo. Então, assim, mas o meu curso tal, ele é um processo que te ajuda a não só saber o que fazer, a treinar em casa, ter uma rotina de treinos em casa de forma simples, com poucos minutos por dia, como ele também traz segurança, porque é um processo personalizado, que você consegue tirar as dúvidas comigo. Então, você vai falar os diferenciais do teu processo, tá? Story 4, se você deseja, e aí você vai falar o desejo. Então, se você deseja, desejo da tua persona, então, se você deseja conseguir passar pelo processo, trazendo o exemplo da Gabi aqui, né? Se você deseja conseguir passar pelo processo da gravidez de forma leve, de forma mais tranquila, sem tanta ansiedade, a terapia vai te ajudar. Ou o desafio tal, ele pode te ajudar. Responda a palavra-chave. Então, tu vai colocar uma palavra-chave. Então, responda a palavra grupo ou desafio para... aqui eu estou falando da sessão estratégica, né? Então, responda a palavra mapa para agendarmos uma sessão de diagnóstico gratuita. A chamada para ação você vai adaptar de acordo com o que você tem disponível ali para a pessoa. A sessão de diagnóstico gratuito é uma estratégia que eu ensino dentro do programa Brilhe para a pessoa vender grupos e mentorias, tá? Então, por isso que eu coloquei esse exemplo aqui. Mas, se você quer trazer a pessoa para saber mais sobre a tua terapia, sobre a tua consulta, tu pode falar. Se você quer saber mais, se você deseja ter tal resultado e quer saber mais sobre a minha consulta individual, responda a palavra consulta para conversar, para eu te passar mais informações. Então, você pode adaptar para o seu caso, ok? Número 4, sequência de enquete mais chamada para ação. Nessa sequência aqui, você vai fazer sequência de enquete. Então, você vai fazer perguntas, tocando no desejo da pessoa, tocando na dor dela, e no final você vai fazer uma chamada para ela saber mais informações sobre o teu produto. Da mesma forma como a gente viu aqui os exemplos, você vai colocar imagens no fundo, vai colocar enquete. Então, eu vou ler aqui para você, você vai visualizar isso, tá? Então, no Story 1, você vai falar assim, ó, e aí tu vai trazer alguma informação sobre a tua persona. Então, por exemplo, você é mentor ou deseja criar uma mentoria do zero? E vai botar a enquete abaixo, sim ou não. Ou, por exemplo, você deseja ser mãe, mas tem dificuldade em engravidar? Ou você está tentando engravidar, você tem SOP e não está conseguindo engravidar? Então, você pode trazer alguma informação da tua persona. Ou você costuma viajar com frequência? E vai colocar a enquete ali de sim ou não. No story seguinte, você vai fazer mais uma pergunta.
Você vai falar de uma situação indesejada que acontece com frequência na tua, né, com a tua persona. Então, lembra da lista que vocês fizeram de situações que ela passa no dia a dia? Então, tu vai trazer uma dessas situações. Por exemplo, as pessoas te pedem conselhos e você dá de graça? Ou você, domingo de noite, te bate um desânimo só de pensar que você tem que trabalhar no dia seguinte? Ou a fase da espera de engravidar tem sido desafiadora e cheia de ansiedade? Ou você costuma ir a museus e destinos turísticos, mas não sabe a história por trás de cada local, do lugar que você visita? E aí você vai colocar uma enquete abaixo, falando sim e falando eu mesma. Então, sim, eu mesma, tá? No Story 3, você vai perguntar algo sobre o desejo da pessoa. Então, você vai perguntar, você gostaria de... E aí tu vai falar um dos desejos que a tua persona tem. Então, por exemplo, você gostaria de transformar o seu conhecimento e a sua expertise em uma mentoria e ter uma nova fonte de lucro? Ou você gostaria de viver a espera pelo seu filho de uma forma mais leve? Você gostaria de viver o processo de engravidar de uma forma mais leve, com menos ansiedade? Você gostaria de se sentir mais satisfeito na sua carreira? E aí você vai colocar a enquete. No Story 4, você vai falar assim, ó, assim, e vai mostrar o depoimento de um cliente. É só isso que vai ter no Story 4, no Story 4, tá? Você vai mostrar um exemplo. Ah, Mara, eu não tenho exemplo, então não mostra. Aí você exclui esse Story 4 aqui, senão você coloca um exemplo. E se você colocar o exemplo, colocar um print com o resultado de um cliente, um feedback que o cliente te deu, falando de o resultado que ele teve, você pode escrever abaixo desse depoimento uma legendinha falando, ó, a fulana teve tal resultado em tanto tempo desde que começou com o meu produto, por exemplo. Então, a fulana conseguiu fazer 5 vendas em 3 semanas depois que entrou para o programa Brilhe. Então, você pode colocar uma legendinha embaixo para fomentar aquele depoimento. Isso ajuda muito, isso funciona muito bem, tá? O próximo story dessa sequência aqui. E aí você vai fazer a chamada para ação para finalizar essa quarta sequência. Então você vai falar: se você também deseja saber como, e vai falar do desejo da pessoa. O desejo que tem a ver com o teu produto, com o teu curso, com a tua mentoria. Então, se você deseja saber como emagrecer até X quilos treinando em casa, com menos de 30 minutos por dia, com 15 minutos por dia, responda a palavra. Aí tu vai colocar uma palavra-chave simples. Então, responda a palavra plano para saber mais sobre o meu programa tal, tá? Então, é bom que a palavra ela seja curta, ela seja fácil de escrever e ela tenha alguma relação com o que você vai oferecer. Então, a palavra-chave que eu divulgo os treinamentos semanais aqui, eu peço para a pessoa comentar a palavra 5D. Então, a palavra-chave que é só para o treinamento semanal. Toda semana eu divulgo a palavra-chave 5D. A palavra-chave para a pessoa saber mais sobre o programa Brilhe é a palavra Brilhe. Então, eu sempre falo, ó, responda a palavra Brilhe para saber mais sobre o nosso programa de aceleração e acompanhamento. Então, você vai fazer essa chamada para ação, ok? Bora, bora, isso aí. Anotada as sequências até aqui? Vamos para a próxima, então, ó. Próxima sequência. Mostrar os bastidores do seu trabalho. Isso aqui é bem importante também, gente. É uma forma de você vender mais leve, sem parecer que está vendendo, tá? Você mostrar todo dia os bastidores do seu trabalho. Então, pode ser, por exemplo, você está fazendo um atendimento, grava ali, coloca a câmera do ladinho ali do computador, grava você fazendo ali o atendimento. Pode até ser sem som, tá? Pode até ser sem som, mas você depois coloca uma musiquinha no fundo e vai escrever, ó, tarde de atendimento de mentoria, ou tarde de preparando material para os meus
mentorados. Então, tu vai postar ali você trabalhando, tá? Pode ser você preparando uma sessão. Então, você está preparando uma sessão que você vai dar para o seu cliente, preparando algum material, você pode tirar uma foto da tela, tirar uma foto do material, filmar um pedacinho e escrever em cima, ó, aqui preparando um material incrível para os meus alunos do programa tal, ou preparando uma novidade incrível para a mentoria tal. Pode ser uma foto sua com o cliente no final de uma reunião, no final de um atendimento. Então, se você faz um atendimento de mentoria, de consultoria, você pode tirar uma foto no final da sessão e escrever, ó, finalizando a sessão com esse psicólogo incrível na área tal. E aí você pode colocar um resuminho do que foi falado naquela sessão. Então, nessa sessão, a gente fez isso, isso e isso. E aí você toca, você menciona o que foi feito, sempre falando de uma forma atrativa, tocando no desejo que o teu público tem. Então, por exemplo, se eu fiz uma sessão com uma, uma psicóloga, né? E aí eu falo, ó, finalizei aqui a sessão com essa psicóloga na área de relacionamentos. Nessa sessão, a gente estruturou os produtos que ela vai criar para poder vender todas as semanas, definiu as estratégias de vendas para atrair o cliente ideal para o trabalho dela e estruturamos a estratégia de conteúdo das próximas 2 semanas. Então, percebe que eu falo de um jeito que eu não apenas menciono o que foi falado, o que foi feito na reunião, mas eu falo de um jeito atrativo que conecta com o meu público, com o que o meu público quer. Então, você tem que ser estratégico na hora de abordar isso, de tocar nesse desejo, tá? Outro exemplo aqui, mostre você usando alguma ferramenta do seu método, do seu programa. Então, por exemplo, eu posso fazer um conteúdo também, filmar a tela do meu computador, ou filmar eu escrevendo ali, né? E escrever aqui agendando os conteúdos da semana, usando os scripts de copy prontos que eu compartilho dentro do programa Brilhe. Eu tenho uma mentorada que ela é da área de comportamento alimentar também, só que ela é mentora de psicólogos na área de comportamento alimentar. O nome dela é Suelen Ghisolfi. A Suelen, além de vender mentoria, ela vende também aqueles packs de ferramentas. Ferramenta para o psicólogo usar no atendimento dele. E volta e meia ela mostra alguma ferramenta que ela usou no atendimento dela. Então ela fala, gente, eu terminei agora uma consulta com uma pessoa com tal questão. E uma das ferramentas que eu trouxe para ela dentro do nosso atendimento foi essa ferramenta aqui da régua da fome. Aí ela filma a tela e mostra. E ela explica, olha, essa ferramenta aqui, ela é muito importante para a gente conseguir gerar consciência na pessoa sobre se a pessoa está com fome, se não está, se é uma fome emocional, se é uma fome física e tal. E essa aqui é uma das ferramentas do meu kit de ferramentas para psicólogos. E no final ela coloca ali o link para a pessoa que quer saber mais. Então ela fala: você quer ter acesso a mais ferramentas como essa para usar no seu atendimento? Comente aqui a palavra tal, ferramentas, que eu te passo o link. Então você pode já até aproveitar e fazer isso, fazer essa chamada para ação. Ou simplesmente, se você quer apenas despertar o desejo da pessoa, deixar ela com essa pulguinha atrás da orelha, você pode só mostrar você fazendo, usando alguma ferramenta, né? E não fazer a chamada para ação, tá? Por que eu falo isso? Que você pode ou usar a chamada para ação, nesse caso aqui, ou não. Porque você tem que usar o bom senso. Se você já fez uma chamada para ação naquele dia, nos teus stories, não faz sentido tu fazer de novo a chamada para ação, tá? A menos que você sinta de fazer, tá? Mas eu gosto muito de usar o bom senso também. Então, você pode usar você usando alguma ferramenta, ok? Estão comigo até aqui? Estão anotando? Bem prático, né? Vamos para o próximo? Bora lá. Então, qual que é o próximo? Coloca aqui no chat para eu saber se vocês estão aqui, gente. Não, não é por semana, não, por dia. Que eu falei aqui, se você já no dia já tiver feito alguma sequência,
aí você não precisa fazer 2 chamadas nos stories no dia, tá? A menos que você queira muito. Mas não precisa, para não ficar muito puxado, tá? Não, não é muito não. Não é muito não, viu, Cris? Que nem sempre são as mesmas pessoas que vão estar vendo o teu conteúdo, tá? Nem sempre são as mesmas. E a gente tem que gerar esse interesse, essa levantada de mão sempre, né? Quanto maior a frequência, maior o resultado. Ah, Mari, quero fazer uma vez por semana. Beleza, então faz uma vez por semana, mas o resultado vai ser o resultado de você fazer uma vez por semana. Isso é muito importante a gente ter de consciência, tá? Vamos lá. Qual que é o exemplo número 7? O que que você pode fazer no nosso 7º modelo aqui? Você pode mostrar um pouco do que você entrega para cada cliente. Então, digamos que no teu processo, se você faz um processo individual ou num grupo, aqui você tem que pensar no que você vende, né? O que você entrega para as pessoas? Ah, você entrega um checklist no final, com os próximos passos do que a pessoa tem que fazer. Você tem um curso, uma plataforma com conteúdos gravados. Você faz encontros ao vivo. Por exemplo, dentro do Brilhe, a gente tem sessão individual com a pessoa. Então, eu posso mostrar o final ali de uma sessão que eu tive com a pessoa, o que eu pedi para ela fazer, o que a gente construiu juntas. Dentro do Brilhe tem plataforma, então eu poderia fazer um story mostrando a plataforma por dentro, os conteúdos que a gente aborda na plataforma. Tem os encontros de mentoria mensal, então eu poderia mostrar, ó, aqui finalizando um encontro mensal do Brilhe de mentoria em grupo. No encontro de hoje a gente falou sobre tal e tal e tal assunto. O pessoal saiu com um plano de ação para o mês tal, para o mês de junho. Então, você vai mostrar um pouco daquilo que você entrega. Pode ser no atendimento que você fez no dia, ou pode ser de forma geral. Então, por exemplo, você faz um story por escrito ou falando, dizendo assim, ó, tô aqui finalizando um atendimento e preparando material para enviar para o cliente no pós-sessão. E aí, tu pode mostrar, eu tô aqui, finalizei o atendimento, estou preparando o material com as ferramentas, com as estratégias ou com as atividades que ele tem que fazer na próxima semana. E aí você vai falar, dentro do nome do produto, o aluno ou o cliente recebe, e aí tu vai mencionar ou mostrar um pouco do que a pessoa recebe e vai falar um pouco para que serve, quais são os benefícios daquilo. Então, ó, dentro do programa Brilhe, a pessoa, um dos entregáveis são as sessões individuais, eu posso mostrar a tela um pouquinho, e no final de cada encontro, a gente trabalha exatamente quais são os próximos passos que a pessoa tem que implementar. E o mentorado, além disso, ele também tem acesso a uma plataforma com todos os materiais que ele precisa, com script de venda, com template de copy, que ajuda ele a conseguir fazer as estratégias, aplicar as estratégias. Então, você vai despertar esse interesse na pessoa, você vai explicar um pouquinho por dentro, tá? Depois que você explicar isso, aqui eu nem coloquei uma ordem, porque também vai depender do número de stories que você vai usar para falar sobre isso. Mas no último story, você vai fazer uma chamada para ação, falando para a pessoa: se você também quer ter acesso a esse material e conhecer o programa tal, então, se você também quer ter acesso a esse material e conhecer o programa Brilhe, responda a palavra Brilhe, você vai usar uma palavra-chave, que eu te passo mais informações, tá? Esse é o roteiro número 7. O roteiro número 8, ele é um pouco parecido com o roteiro 7. Eu até peguei o exemplo de uma mentorada que ela está justamente fazendo isso. Ela está mostrando as atualizações, os materiais novos do programa dela, do programa de mentoria dela, tá? Então, esse é um exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês na prática, tá? Vou mostrar, compartilhar a tela com vocês aqui. Opa. Deixa eu abrir aqui. Mostrar essa sequência para vocês aqui. Para vocês verem que
É algo simples. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo isso e a gente nem percebe, né? Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir o som. Tá aparecendo a tela para vocês? Tá, né? Sim, perfeito. Ó, isso aqui é o stories de uma das mentoradas do programa, tá? Da Selmara. Então, olha só o que que ela fala. Do PCP, temos atualizações na nossa plataforma. Primeira sessão, aula de boas-vindas, tem aula nova aqui, tá? Sessão de posicionamento estratégico, nós atualizamos módulos aqui com novas estratégias que nós estamos aplicando. Sessão 3, acrescentamos aqui o nosso funil de vendas. Assistam esse módulo, pelo amor de Jesus. Tá sensacional. E nos bônus, nós também temos um bônus novinho para você de ManyChat. Já assiste e aplica tudo que nós estamos atualizando aqui para você. Então, você percebe que, no caso dessa mentorada aqui, o que que ela fez? Ela mostrou os bastidores dela. Só que esse mostrar os bastidores, fazendo isso de uma forma estratégica, como ela fez aqui, gera interesse, gera desejo, tá? É a mesma coisa que você vê uma blogueira ali comendo um chocolate ou passando um produto no rosto. Você fica com vontade de ter aquilo, só do fato de você ver ela usando aquilo na rotina dela, aplicando aquilo. Então, é a mesma ideia quando você mostra por dentro o seu produto, mostra uma ferramenta, mostra uma aula, tá? Compartilha a atualização, ok? Outro ponto que você vai trazer para sua rotina nos stories. Isso aqui você pode usar sempre, tá? Esse daqui você pode usar todo dia. Todo dia você pode repetir ele, porque ele é uma forma de você construir o teu posicionamento de forma indireta. Então aqui você vai mostrar fragmentos da sua rotina, vivendo o que hoje é o sonho da sua persona e você vai contextualizar isso. Então, por exemplo, aqui pegando o exemplo da minha mentorada, né? Construindo a realidade que eu quero viver. Ou eu poderia, e às vezes eu faço isso, né? Eu mostro eu treinando ali, sei lá, 2 horas da tarde. E aí eu falo, ó, aqui vivendo a liberdade que viver do digital proporciona, né? Fazendo meu treino na parte da tarde. É, ou quando eu estou, às vezes, preparando a minha própria comida, o meu almoço, aí eu escrevo ali sobre empreender no digital, poder preparar a minha comida com calma. Então, lembra que eu falei para vocês que hoje vocês já vivem muito daquilo que o cliente ideal de vocês ele gostaria de viver? Nessa hora aqui, você vai mostrar isso, tá? Vai mostrar isso. No caso da Gabi, né, que fala ali da SOP, pode trazer momentos com teu filho, e falar sobre isso. Olha, como lidar com a SOP é, de forma mais tranquila, me proporcionou conseguir, né, engravidar e tal, passar pelo processo de forma mais leve. Hoje está vivendo essa realidade que eu sempre sonhei. Então, você pode trazer isso para o teu dia a dia e registrar isso, tá? E eu coloquei uma sugestão aqui. Eventualmente, você até pode fazer uma chamada para ação também, nesse tipo de conteúdo. Não é sempre, mas eventualmente você pode. Por exemplo, você pode acrescentar, no caso da Selmar aqui, né? Ela poderia acrescentar aqui embaixo. Se você também deseja viver essa realidade, comente a palavra tal, por exemplo, comente a palavra liberdade, que eu tenho um presente para você. E aí, esse presente pode ser uma sessão estratégica gratuita, na qual você vai explicar sobre o seu programa, ou você pode falar, se você também deseja viver essa realidade, responda a palavra tal, que eu te passo mais informações sobre e saiba como eu posso te ajudar, por exemplo. Então, você pode acrescentar essa chamadinha para ação. Não é obrigatório, né? Mas eventualmente você pode fazer isso também. Vamos para a próxima estrutura. A próxima estrutura, Mari, e se o cliente ideal não sou eu e a persona? Como colocar?
Como assim? Se o cliente ideal não é nem você nem a persona? Se tu não tem esse cliente ideal, é isso? Qual que é o teu nicho, Val? Só para eu entender. Quando a gente vem de grupo, mentoria, pessoal, a gente sempre vai falar de algo que a gente tem experiência, seja no nosso negócio, seja no negócio de outra pessoa. Por exemplo, quando eu comecei a empreender aqui no digital, eu não tinha cliente ainda, certo? E nem eu ainda era meu case de sucesso, porque eu ainda não tinha passado pela transformação. Mas eu tinha o conhecimento dos bastidores das empresas que eu passei. Então, eu usava a empresa que eu trabalhava na época como case. Então, eu mostrava o resultado de uma estratégia que eu tinha aplicado na empresa, qual o resultado que ela teve. Então, no meu processo de transição, eu fazia isso, tá? Ou tu pode falar o que que você faria se você tivesse tal questão, tal problema, tá? Então, o que que eu faria se eu fosse uma advogada e tal, tivesse tal problema? E aí você vai se colocar nesse lugar de especialista. Como que você resolveria aquilo? É uma forma também, tá? Mas teria que entender um pouco qual que é o teu nicho, Val. Agora eu não lembro. Cada caso é um caso, né? Esse processo de forma individualizada daria para entender melhor. Vamos lá, gente, para a gente finalizar aqui, ó. A próxima sequência é qual que é a relação entre a pessoa A e a pessoa B. Então, aqui você pode contar a história de dois clientes que você atendeu, ou a história sua e de outra pessoa que você atendeu. Então, isso aqui é mais para gerar um interesse. Essa sequência eu fiz ontem, inclusive, tá? Então, eu falei assim, ó, eu comecei o story perguntando: você sabe qual que é a relação entre um especialista em investimentos e uma psicóloga de relacionamentos? E aí eu falei, me responde aqui. Poderia até ter colocado uma enquete, mas eu acabei não colocando. Se fosse escrito, você escreveria isso e colocaria uma imagem que representa isso no fundo, tá? Ou uma imagem de uma paisagem, uma imagem sua. E aí você poderia perguntar: você sabe qual que é a relação de um especialista A e um especialista B? Na próxima, eu falo assim, eu falo qual que é a relação deles. Eu falo, olha, hoje eu atendi um especialista em investimentos e uma psicóloga na área de relacionamentos, e ambos eles estão no programa Brilhe e a gente está estruturando os seus grupos e as suas mentorias. E hoje a gente falou sobre a criação do produto, sobre posicionamento, sobre as estratégias de venda de cada um deles. Então, eu juntei os dois. Então, eu falei, ó, essa pessoa aqui e essa pessoa aqui, as duas, o que elas têm em comum é que as duas têm o mesmo objetivo. Eu falo qual que é o objetivo. Então, você pode falar, você sabe qual que é a relação entre uma executiva que trabalha numa empresa e uma mulher que tem uma rotina muito corrida, que tem filhos e tal? Sabe qual que é a relação entre a fulana e a fulana e a ciclana? Ou entre a pessoa A e a pessoa B? E aí no próximo você vai falar, olha, as duas não têm tempo para fazer atividade física. E aí você pode falar, eu estou trabalhando com as duas, ambas estão no meu programa tal, para conseguir encaixar isso na rotina delas. No Story 3, eu falo sobre uma objeção que geralmente as pessoas têm, que é, mas o que eu sei é muito óbvio. E eu conectei isso na narrativa. Eu falei, olha, para os dois, o que eles fazem hoje é muito óbvio, é muito simples. Mas o que é muito óbvio para você é exatamente o que o seu futuro cliente precisa. E você pode transformar isso em um curso, em uma mentoria, em infoprodutos. Então, eu peguei e quebrei a objeção. Você pode fazer isso, falar, olha, você pode achar que aí você vai falar, né, uma objeção que o teu cliente tem. Você pode achar que é impossível você conseguir fazer atividade física com uma rotina corrida, mas é possível sim. É isso que eu faço com os meus clientes todos os dias. Então, você vai falar isso, tá? E na sequência, você toca no desejo da pessoa e faz uma chamada para ação. Então, na sequência, eu falo, ó, se você deseja transformar o seu conhecimento em grupos e mentorias lucrativos, responda a palavra brilhe
e agende uma reunião de diagnóstico comigo, uma reunião de diagnóstico gratuita comigo. Então, pronto, conectei tudo em 4 stories. Bem simples. Essa sequência está ativa no meu Instagram, depois vocês podem assistir, tá? Depois vocês podem estar assistindo, ok? Conseguiram anotar? Conseguiram pegar? Eu espero que vocês estejam tirando foto, registrando isso, porque essa sequência aqui, esses roteiros, vocês conseguem usar um por dia e podem ir repetindo, tá? Ah, o que eu posto hoje? Pega uma dessas sequências e posta. Gabi, como tu tá no programa, a gente vai compartilhar esse material lá dentro, tá? Da plataforma. Não precisa nem tirar foto, não. Perfeito. Então, tirem foto vocês que estão aqui para vocês poderem pegar essas sequências e usarem sempre no negócio de vocês, tá? Mas, como eu falei para vocês, todos os dias tem muitas pessoas que estão procurando o que vocês têm para vender. Então, existem muitas pessoas que querem, que não têm tempo para fazer atividade física e que precisaria de uma rotina, de um treino personalizado ou de uma rotina de treino para poder treinar 15, 20, 30 minutinhos por dia, sem precisar ir para academia. Tem muitas pessoas que precisam exatamente do que você tem para oferecer e elas estão comprando todos os dias de outras pessoas. Agora a questão é, por que que elas não estão comprando de você? Coloca aqui no chat. Por que que essas pessoas que estão aí na rede social, que estão comprando de outras pessoas, que têm problemas que você consegue resolver, que desejam aquilo que você tem para oferecer, por que que elas não estão comprando de você? Porque falta exatamente o plano, falta exatamente você entender para quem que você vai vender, qual que é o teu posicionamento único de estrela, ou seja, como que você vai se posicionar para se diferenciar, para tornar a tua comunicação atrativa, para vender para essa pessoa. Falta você ter um produto que seja atrativo para a pessoa e que possa ser vendido todos os dias, que possa ser escalável. Falta ter estratégias de vendas. Isso que a gente viu aqui hoje, como eu falei para vocês, ele é um dos pilares que são importantes para você conseguir fazer vendas. E eu tenho certeza que você aplicando isso daqui, você já vai perceber um movimento diferente na tua rede social. Mas não é apenas isso. Existe uma metodologia por trás que a gente trabalha dentro do programa Brilhe. E o principal diferencial do programa é justamente a orientação, o acompanhamento individual que a gente faz com cada mentorado. Cada mentorado tem sessões individuais comigo, com o time. A gente olha para o seu negócio, entende o teu momento, entende os teus diferenciais e trabalha aqueles 3 pilares que a gente conversou, de posicionamento, de produtos e de vendas, tá? Então, o que pode estar trazendo dificuldade de você conseguir dar o próximo passo, conseguir colocar a tua mentoria, os teus grupos, os teus produtos para rodar, é justamente falta de orientação. Não é só o conhecimento que faz, a falta de conhecimento que faz as pessoas paralisarem, mas é a falta de orientação específica. São as dúvidas que muitas vezes você tem que fazem com que você fique sempre no mesmo lugar. Então, se você quer criar os seus mentorias, seus grupos, colocar isso para vender de uma forma mais estratégica, com mais clareza, com mais segurança, a gente faz isso dentro do programa Brilhe, tá? O programa Brilhe é o meu programa que é reconhecido pelo MEC, é um programa de mentoria com acompanhamento por 1 ano. A gente tem também a possibilidade de você ter o acompanhamento por 6 meses, se você preferir, tá? Mas é um programa de acompanhamento que a gente vai pegar você pela mão e vai te ajudar a passar por cada uma dessas etapas, tá? Para quem quiser saber um pouco mais do programa Brilhe, eu vou explicar rapidamente como que funciona para você entender. E quem quiser preencher a aplicação para ter a chance de já começar a ter o nosso acompanhamento iniciar no programa, a gente vai deixar o link do formulário aqui para você preencher o formulário com todas as informações e a gente vai fazer uma reunião com você, se você tiver perfil para o programa,
para a gente explicar todos os detalhes de como funciona, tá? E te passar uma oferta especial também para você entrar. Qual que é o objetivo do programa Brilho? O programa Brilho ele é um programa de acompanhamento individual e também em grupo na construção de um negócio que fatura de 100 a 500 mil nos próximos 12 meses, vendendo grupos, mentorias e infoprodutos. Então, é para aquela pessoa que quer começar a faturar a partir de 10 mil reais com seus grupos, com as suas mentorias, com seus produtos, tá? Então, de 10 mil a 50 mil por mês é a meta inicial que a gente trabalha dentro do programa e que a gente te ajuda a estruturar o teu negócio para chegar nesse resultado, tá? Dentro do programa Brilhe, você tem um acompanhamento por um ano, no plano anual, obviamente, né? A gente tem um plano de 6 meses também. No plano anual, você tem encontros de mentoria individual, você tem acompanhamento individual diário de segunda a sexta-feira, você tem curso base mais apostila com a metodologia já gravada para você conseguir acessar, imersões mensais para a gente trazer sempre temas atualizados, tá? Encontros ao vivo de mentoria mensal também, então uma vez por mês a gente tem encontros de mentoria em grupo, laboratórios mensais e implementação de funil. Então é um programa bem completo, tanto para você que gosta de ter esse acompanhamento mais individualizado, quanto para você que gosta de estar numa ambiência, de participar de treinamentos, de estar sempre se atualizando. Então, é um programa bem completo. Mari, não quero participar de quase tudo, quero participar só das mentorias em grupo, da mentoria individual. Você pode selecionar aquilo que faz mais sentido para você, tá? Como o acompanhamento ele é individualizado, a gente vai orientar você também no que é fundamental você participar, tá bom? Mas é um programa bem completo, bem completo. Quais são os pilares que a gente trabalha dentro do programa Brilhe na metodologia? A gente trabalha os pilares fundamentais para você construir o seu negócio aqui no digital, vendendo grupos, vendendo mentorias, vendendo infoprodutos. Então, a gente trabalha desde o posicionamento, que é a base, até a parte dos produtos que você vai criar, por onde que você começa, qual produto que você começa, até as estratégias de vendas que você vai usar aqui, ó, semanalmente para vender esse produto, o conteúdo que você vai ter que criar. Então, esses são os pilares fundamentais que a gente vai te ajudar dentro do programa para você conseguir fazer as suas vendas, tá? E para quem quiser saber mais sobre o programa, ter o nosso acompanhamento, ter a minha ajuda aí nesse processo, eu vou deixar aqui no chat o link do formulário, tá? Para você preencher o formulário e a gente vai entrar em contato com você se você tiver perfil, para te passar todos os detalhes, tá? Eu vou deixar o chat aqui, vou deixar no chat, quer dizer, esse material. Deixa eu só pegar aqui. Aqui está no chat, tá? Então, quem quiser saber mais sobre o programa, quiser ter essa ajuda, esse acompanhamento para não apenas, né, ficar testando várias estratégias, mas de fato estruturar um negócio do jeito certo, ter acompanhamento, ter orientação. Então, o programa Brilhe ele vai ser o programa ideal para você, tá? A aplicação está aqui no formulário. Quanto antes você preencher, antes a gente vai analisar o teu perfil. Se tiver perfil, a gente vai entrar em contato com você para te passar todos os detalhes de como funciona e uma oportunidade especial para você entrar nos próximos dias, tá? Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham aplicado aí, tenham anotado todos os pontos, todas as estratégias que eu trouxe aqui para vocês. Beijo grande. Semana que vem temos mais treinamento. E quem preencher a aplicação, a gente entra em contato se tiver perfil. Beijo, gente. Tchau, tchau.